Fala galera, bora para mais um Diário da Contemplação. Meu nome é Guilherme Periani, eu sou um dos sócios aqui das Soluções Investimentos. Esse é o quadro onde nós trazemos um pouquinho mais de profundidade sobre os clientes contemplados. Nesse mês agora de agosto nós tivemos mais de 4 milhões em contemplações. Foram praticamente aí quase 30 milhões injetados na economia nos últimos 5 meses através da nossa assessoria, através da curadoria que a gente faz aqui dentro do nosso escritório. E vamos lá, sem mais delongas, contar qual foi o resultado desses clientes, quantidade de parcelas que eles pagaram, que eles investiram. Então, como eu disse aí, boa parte dos nossos clientes foram contemplados através de estratégias ali que nós fazemos para otimizar a contemplação deles. Boa parte deles são contemplados através dos lances da própria carta. Então, o primeiro cliente é um cliente que contemplou uma carta de 860 mil através do lance fixo. Para quem não entende, né, só relembrando, o lance fixo é um lance no valor de 30%, no qual o cliente ele pode descontar esse valor da própria carta, ele não precisa descapitalizar. Como grande objetivo, o intuito dos nossos clientes é fazer o consórcio como alavancagem e potencializar os investimentos que eles têm no mercado financeiro e a construção de patrimônio deles. Então é um crédito de 860 mil, foi contemplado através do lance de 30%, ele ficou com 619 mil liberado. Um outro fator também, quando o cliente ele contempla no lance de 30%, esses 30% é descontado também do valor da parcela, então a parcela recalcula proporcional. Então a parcela não fica perante a 860, fica perante agora os 619 mil que ele tem para investir no mercado imobiliário. Ele investiu 15 parcelas, investiu um total de 30 mil reais, ou seja, ele alavancou o patrimônio dele em mais de 20 vezes. E se ele quiser vender essa carta para o nosso escritório, ele pode vender essa carta para a gente por 120 mil reais. Então ele teria mais do que triplicado o valor investido nessa janela de tempo aí nesses 15 meses. Seria a alavancagem financeira que nós costumamos falar aqui no nosso escritório. Se ele quiser ter liquidez, como ele pode investir em um ou mais imóveis agora com esse crédito de 619 mil. O segundo cliente é um cliente que contemplou uma carta de 500 mil. Esse cliente sim foi no sorteio, então ele contemplou uma carta com 10 parcelas pagas e investiu 14 mil reais. Ele agora pode vender essa carta por 100 mil reais para o nosso escritório, ou ele pode investir no mercado imobiliário em um ou mais imóveis e a alavancagem patrimonial que ele teve foi de 35 vezes. Terceiro cliente, um cliente com uma carta de 106 mil, ele contemplou essa carta através do lance fixo, teve um crédito liberado de 37 mil reais, ele investiu 23 parcelas, 7 mil reais. Se ele for vender a carta para o nosso escritório, ele vai dobrar o capital dele, então ele vai pegar 15 mil reais na venda, ou ele pode investir no mercado imobiliário e ter uma alavancagem aí de 10 vezes. Como, só recapitulando, né, o cliente aqui ele tem uma carta de 77 mil reais. Guilherme, se ele quiser deixar essa carta rendendo, hoje ele tem um rendimento sobre o CDI e futuramente utilizar com uma nova cota maior, ele pode também utilizar com uma nova cota maior. Como ele pode pegar esses 15 mil reais na venda e agora fazer uma nova cota maior também. Então vai muito do momento do cliente e do planejamento futuro, é um alinhamento de expectativa que a gente tem com o cliente agora no momento da contemplação. O quarto cliente, uma carta de 1.115.000, ele contemplou essa carta através do lance fixo, uma carta onde ele tem agora um crédito liberado de 784 mil, ele investiu 28 parcelas, investiu 74 mil reais, pode vender essa carta para o nosso escritório e ganhar 150 mil reais, então dobrar o capital dele investido nessa janela de 28 meses, como ele teve também uma alavancagem patrimonial de 700, no valor de 784, então ele alavancou o capital dele mais de 10 vezes e pode investir em um ou mais imóveis aí com o nosso ecossistema. Então o quinto cliente foi um cliente que foi contemplado através do lance fidelidade. Esse cliente é um cliente da minha carteira, da minha base, fez o consórcio comigo em janeiro desse ano, entrou no lance fidelidade no último mês, então ele contemplou o consórcio depois de entrar numa terceira chance de contemplação, cuja qual ele participa só com quem está com as últimas 6 parcelas consecutivas em dia. Então ele só contemplou porque estava adimplente, estava com as 6 últimas parcelas pagas. E um outro fator benéfico foi que o consórcio dele teve uma correção no mês passado em cima do INCC. A carta dele era de 600 mil e hoje a carta dele é de 646 mil na 13ª parcela. Ele entrou no grupo em andamento, o grupo fez aniversário, o crédito corrigiu, ele pegou o crédito corrigido um mês depois.
Então ele teve um bônus, né? Teve a notícia da contemplação e a notícia da valorização do crédito dele no mês passado. Agora ele tinha R$482.000 para investir no mercado imobiliário. O intuito inicial desse cliente era investir no mercado imobiliário, era investir no mercado ali de Ribeirão Preto, só que ele está mobiliando um apartamento dele e essa contemplação veio num momento muito bom. Ele optou por vender essa carta para o nosso escritório, ganhou R$96.000 na venda e com o valor dessa venda ele vai utilizar para terminar de mobiliar o apartamento dele, o apartamento próprio. E ele fez uma nova cota maior, ele e o pai agora, para comprar imóveis futuramente, num outro momento de vida, para vocês verem como que o consórcio é um produto ali que ao longo do tempo você pode mudar o seu objetivo. Então o objetivo desse cliente era investir no mercado imobiliário, ele contemplou agora e acabou sanando uma outra dor. Então por mais que é um produto simples, um boleto que você está pagando mensalmente, ali na frente quando você é contemplado você abre o seu leque de possibilidades. Então ele ganhou R$96.000 ali na venda. O sexto cliente, uma carta de 166 mil, o cliente foi contemplado através do lance fixo, está com 117 mil liberado, investiu 31 parcelas, R$15.000, pode vender essa carta para o nosso escritório por 24 e se ele for investir no mercado imobiliário, teve uma alavancagem patrimonial de 10 vezes. Aí o sétimo cliente, uma carta de 463 mil, contemplado através do lance fixo também, tem 326 mil agora liberado, ele teve uma alavancagem de mais de 5 vezes, investiu R$58.000 em parcelas por 41 meses e se ele quiser vender essa carta também pode colocar R$65.000 no bolso. E o último cliente, um cliente que investiu 71 parcelas, um crédito de 153 mil, por mais que ele investiu 71 parcelas, ele teve uma alavancagem patrimonial de 5 vezes, então ele vai investir no mercado imobiliário, já disse, ele é um cliente aqui de Maringá e hoje nosso escritório tem imóveis nessa faixa etária aqui em Maringá, nesse ticket médio de 150 mil, que gera pra gente uma média de R$2 a R$3.000 por mês. A parcela desse cliente hoje vai ficar aproximadamente R$1.700, então facilmente aí com o rendimento do imóvel ele consegue estar pagando a parcela. Com certeza, tenho absoluta certeza, não é um cliente da minha carteira que esse cliente não estava esperando a contemplação agora, ele estava poupando ali todo mês R$600, se ele não tivesse esse boleto do consórcio, ele com certeza não teria poupado esses R$600 por 71 meses, ele poupou R$30.000, só que agora ele tem 150 mil para investir no mercado imobiliário e ele viu o seu patrimônio se corrigindo e protegendo da inflação nesses últimos anos. Então o que eu falo, independente do cenário, né, nós tivemos clientes que foram contemplados na parcela 7, na parcela 10, na parcela 40 e na parcela 70. O consórcio ele pode potencializar os seus investimentos. Tinha imóvel bom para você comprar há 5 anos atrás, tem hoje, vai ter daqui 5 anos e agora esses clientes aí estão com o crédito liberado para investir da melhor maneira possível. E finalizando aí os processos finalizados, né? Eu sempre gosto de trazer algo novo, algo que eu nunca falei aqui no nosso quadro. Esse mês eu trouxe um levantamento de capital. Eu já trouxe outros casos de levantamento de capital, só que os outros casos de levantamento de capital seriam a simulação de compra e venda, que é quando você compra imóveis seus, recompra, né, esses imóveis seus, e você faz isso através de uma PF, uma PJ, faz isso entre sócios, entre parentes, que é um tipo de operação cujo qual você tem que pagar o ganho de capital, né? Você tem que fazer uma simulação de compra e venda, então é algo no qual você tem um custo adicional extra nessa operação. Uma das maneiras de você baratear essa operação e às vezes utilizar alguns imóveis que você tem, aqueles famosos elefantes brancos, e você não ter que pagar ITBI ou outros custos adicionais que você tem quando você vende o imóvel, é fazer um levantamento de capital declarando uma reforma, que foi isso que esse cliente fez. Então ele tinha, vai aparecer o extrato aqui para vocês aqui em cima, mas ele tinha um imóvel no valor de quase 4 milhões, que está alugado, está gerando renda, ele está conseguindo aí um 0,3 nesse imóvel hoje, um imóvel muito bom, numa região central, cujo qual não faz sentido nenhum ele se desfazer desse imóvel, só que ele está com o consórcio contemplado, não queria adquirir mais imóveis, estava precisando injetar dinheiro na empresa, ele estava com uma carta de 780 mil aproximadamente contemplada, e ele jogou esse imóvel em cima, jogou esse consórcio em cima desse imóvel dele. Então ele fez uma declaração de reforma, o engenheiro fez um
projeto para ele, como se fosse ele fazer uma simulação, uma reforma no imóvel antigo, e esse valor foi depositado na conta dele de maneira integral. E um processo super tranquilo, que iniciou no mês passado, em julho, e já finalizou. A gente está hoje no dia 19 de agosto, com menos de 45 dias o processo foi finalizado. Então a maneira dele reutilizar o imóvel dele, injetar dinheiro na operação, diminuir o custo que ele teria se ele fosse... Ele até poderia recomprar um outro imóvel dele, ele tem mais patrimônio, só que é uma maneira dele utilizar um imóvel que está parado ali, que futuramente vai dar ROI para ele. Então aqui o levantamento de capital com reforma, muitas das pessoas não sabem que dá para você utilizar isso. E esse foi mais um Diário da Contemplação. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvida de algum dos cases, de algum dos contemplados, dessa operação da simulação aí de levantamento de capital, pode comentar aqui embaixo, nosso time vai estar sanando essas dúvidas para você. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que faz sentido ela se alavancar financeiramente, que o consórcio vai fazer sentido e potencializar os investimentos dela. E até o próximo Diário da Contemplação com os contemplados do mês de setembro.